A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, você que nos acompanha aí do outro lado. Somos a Congregação Cristã Pentecostal para Todos. Estamos vivendo o Pentecoste e hoje é o grande encerramento desta mega atividade. Do meu lado direito tem então alguns irmãos que vão nos contar o seu testemunho de vida de como decorreu essa atividade. A paz do Senhor, irmão. A paz. Irmão, por favor, tenha a bondade de se apresentar. Acompanho do outro lado. Daqui é o irmão Fernando, da Igreja Congregação Cristã Pentecostal para Todos em Abrantes. Eu sou a irmã Patrícia, faço parte da Congregação Pentecostal para Todos. Queremos que o irmão nos fale um pouquinho do que significou para si participar deste tempo de jejum e oração. Em que de fato conseguimos compreender que Deus até nos dias de hoje ainda continua a derramar o seu Espírito. Foi um tempo de qualidade em que fomos impactados, transformados e nós cremos que Deus ainda quer continuar a fazer uma grande obra nos dias de hoje. Amém. Irmã Patrícia, nós gostaríamos de saber como essa experiência impactou a tua fé e a tua vida cristã. Essa experiência foi muito boa para mim, para a minha fé, porque me ensinou que nós não precisamos apenas do que comemos ou daquilo que nós adquirimos do mundo, mas precisamos principalmente da palavra do Senhor, porque ela é que nos sustenta, ela é a nossa força, ela é a nossa rocha, como também está escrito na palavra. E que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A paz do Senhor, irmão Frederico. A paz do Senhor. Irmão Frederico, eu gostaria de saber do irmão o que é basicamente um jejum e qual é o conselho que o irmão deixa àqueles irmãos que nunca tiveram oportunidade de participar de um jejum coletivo. Esse jejum é o culminar dos nossos 11 anos da nossa igreja. E em prol disso, nós nos propomos a jejuar durante 12 dias com o tema Pentecoste. E este jejum serviu-nos para reavaliar, para voltarmos àquilo que é a essência, aos princípios da igreja primitiva e, acima de tudo, compreendemos como nós somos e para onde nós estamos. Então, como igreja, todos nós nos propomos a mergulharmos com este propósito para sermos mais cheios do Espírito Santo. Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Carla Tavares. Sendo visitante, te motivou então participar desta mega atividade? O que me motivou a vir aqui foi para conhecer a palavra, para ver os irmãos como se relacionam na igreja, porque eu não frequento muito a igreja, sou muito franca. Passo mais tempo em casa a ouvir a palavra do que na igreja. Então quis hoje sentir aquele calor humano, foi o que me trouxe aqui. Para ver como é que se faz, a gente tem sempre a aprender com o próximo. Também não poderia ficar fora. É o nosso querido Pastor Paulo. A paz do Senhor, Pastor Paulo. Qual foi a visão espiritual, por detrás dessa mega atividade de oração e jejum? Eu acho que há muita gente que ainda não entendeu bem, os irmãos que nos acompanham, o que é o verdadeiro sentido do Pentecoste. O Pastor Paulo poderia nos fazer um breve resumo? Foi uma visão muito inspiradora da parte de Deus. Nós vimos que hoje em dia as igrejas têm buscado muito mais aquilo que são bens materiais, mas nós queríamos trazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que é a sua vontade, e verdadeiramente renovar aquilo que Ele outrora fez em Atos capítulo 2. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de ascender ao céu, Ele disse aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E nós vimos que quando o Espírito Santo vai descer, ele vai capacitar os discípulos, vai capacitar as igrejas para o cumprimento daquilo que era a missão que ela tinha deixado. E nós, durante este tempo, o Senhor deu-nos uma visão acerca daquilo que são os dons espirituais e nós podemos aprender que existe uma grande variedade de dons, seja dons ministeriais, dons de serviço e aquilo que são os dons da manifestação do Espírito Santo em nós. Qual é o conselho que o pastor deixa aos irmãos que não puderam participar desta atividade? O céu ainda não está cerrado. Os céus continuam abertos, Deus continua a ser o Deus que age. Que na tua casa o Pentecoste não acabou, o Pentecoste continua e é momento de nós começarmos a nos colocar na brecha, buscarmos aquilo que é o anseio do Espírito Santo. Há um tempo nós tínhamos um plano de igreja e hoje estamos aqui a celebrar o 11º aniversário da igreja. Qual é o impacto disso na vida do pastor, vendo assim o passado, o presente? A certeza de que Deus verdadeiramente
usa, Deus verdadeiramente faz. Amém. Muitas vezes nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele, coisas acontecem que nós nem imaginávamos, né? Então nós entendemos que não é muito mais daquilo que Deus pode nos dar, mas é sobre aquilo que Ele é. Amém. Então eu entendo tudo isso olhando para trás, até aqui 11 anos, é tudo graças a Deus. Sabemos que estamos num tempo em que existe muita crise, muitas dificuldades, mas Deus tem sido fiel com o seu povo, Deus tem sido fiel com cada um de nós e acreditamos que chegamos até aqui é porque a graça dele foi conosco. Nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor estava. Já na saída final, estamos novamente com a nossa visitante, a irmã Carla. Visitante só por hoje. Irmã Carla, Diga. já poderias nos dizer qual foi o impacto desta atividade para a tua vida? O impacto que esta atividade teve hoje na minha vida foi muito bom. Hoje eu me senti como filho pródigo, que vocês já sabem a história, né? Sim. Fez-me sentir muito bem, fez-me sentir que eu tenho muito a aprender estando presente e vindo aqui aprender a palavra e as histórias, os testemunhos com os irmãos e com o pastor. Fez-me sentir viva novamente, com vontade de, e que tem que ser persistente como o rio. Como o pastor Gelson estava a explicar, o rio não para, ele continua, ele procura as brechas, ele vai, ele rompe. Com todas as experiências que eu tive, eu não posso parar, eu devo continuar. Então, glória a Deus por esta maravilhosa experiência e obrigada pelo amor como vocês me receberam aqui. Deus, obrigada. Irmã Carla, Deus abençoe. Venham também, vão gostar. Amém, amém. Obrigada, irmã. Uma vez que estamos celebrando mais um ano de existência da nossa igreja, não podemos falar da nossa igreja sem falar daquele que é o anjo da igreja, a pessoa do nosso pastor, o nosso reverendo Gelson Vandune, que está aqui do meu lado esquerdo. A paz do Senhor, pastor. Paz, Senhor. O pastor está a ver esta mega atividade. Uma atividade muito boa. Posso considerar uma atividade surpreendente, porque desde o primeiro dia, pessoas que não estavam para poder entrar nesse propósito por várias razões, mas Deus deu graça e tenho visto, ou tenho estado a ver essa atividade muito boa, e tem sido uma grande surpresa aquilo que Deus tem feito conosco. O impacto do jejum e oração na vida do povo como corpo de Cristo. O jejum, eu costumo dizer que é das armas mais importantes que um cristão pode ter. Amém. Por quê? Porque Jesus primeiro disse que quando jejuares, ou seja, Jesus não estava a dizer se jejuares ou se achares bem, ele disse assim, quando jejuares, mostra-nos que o jejum é importantíssimo na vida de um cristão. Eu pelo menos aconselho os cristãos a terem pelo menos 2 vezes a semana para terem jejum. E o jejum é das armas mais poderosas que Deus nos dá. Assim sendo, para compreendermos melhor a questão do jejum, o pastor poderia nos dar assim uma referência bíblica para os irmãos que nos acompanham aí do outro lado? A referência bíblica que eu posso trazer é a história de um pai que estava aflito. Ele levou seu filho lunático para que outros discípulos de Jesus pudessem orar por ele. Esses discípulos não conseguiram fazer alguma coisa, mas chegou diante de Jesus, disse, olha, eu trouxe o meu filho aflito, com uma situação de dificuldade, mas os teus discípulos não conseguiram fazer nada. E Jesus ficou muito indignado com aquela situação, porque para ele era quase um escândalo. Como é que é possível um espírito maligno não poder sair do corpo de um jovem lunático? Então diz que esta casta de demônio só sai por intermédio da oração e do jejum. Então mostra-nos que o jejum é fundamentalmente importante jejuar, porque há demônios que só servem por Deus. Amém. Reverendo, como a pessoa principal dessa igreja, o anjo da igreja, aquele que Deus escolheu para nos guiar, uma vez que estamos celebrando mais um aniversário da igreja, se fosse para dizer algo a Deus em uma única palavra, que palavra seria? Posso escolher uma nesse caso, né? Sim. Para mim é mais gratidão. Amém. Gratidão. O facto de nós não merecermos, e falo por mim porque olhando para a minha trajetória como pessoa,
Deus escolheu-me do nada, eu não era nada, ainda também não sou, mas Deus me deu-me a sua graça, colocou em mim os seus dons, colocou em mim a sua pessoa, o Espírito Santo. Então eu sou grato muito a Deus por esse 11º aniversário. Amém, pastor. Muito obrigada. Muito obrigado a eu.